sejam muito bem-vindos ao meu canal Career Fluent. Eu me chamo Letícia e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito importante. Eu acho que muitas vezes a gente subestima o poder de falar correto, né? É claro que no final das contas o que importa é que as pessoas entendam o que a gente quer dizer, mas ajuda muito se a gente falar corretamente, certo? De novo, não estou falando sobre sotaque, isso não é importante, mas usar as palavras corretas, isso é fundamental. Então aqui hoje eu vou trazer 5 erros que eu vejo ao longo da minha carreira, assim, eu acho que eu já vi isso acontecer no mínimo umas 100 vezes, tá? Especificamente focado em brasileiro. Vamos direto ao ponto. Primeira coisa, então, em inglês, quando você quer fazer uma pergunta, eu sei que é super engraçado, e a dificuldade, na verdade, vem justamente daí. Porque em português, quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente fala, eu quero fazer uma pergunta, certo? A gente usa o verbo fazer. Em inglês, você não faz uma pergunta, você pergunta uma pergunta. Né? O verbo é perguntar. Então, posso perguntar uma questão? Seria a tradução ao pé da letra. Can I ask a question? Posso perguntar uma pergunta. E isso é muito estranho em português, porque a gente fala, posso perguntar uma pergunta, é redundante, certo? Então vem daí a dificuldade. Mas tente lembrar que em inglês você não pergunta uma pergunta, você tem que, quer dizer, você pergunta uma pergunta, você não faz a pergunta. Então, por isso que quando alguém fala no ambiente de trabalho, na inglês, ou na vida, enfim, can I make a question? Tá errado. Ou can I do a question? Tá super errado. Então, você não vai usar make nem do. Você vai usar ask. Então, lembra sempre disso. Can I ask a question? Ok? Próximo. Quando você tem uma dúvida. Esse aqui é um pouco. Não é que é difícil de entender, mas tenta pensar assim. A palavra doubt, em inglês, ela tem uma conotação. Não é que é pesada, mas ela vai no tom do tipo desconfiança. Tem algo errado aqui. Entendeu? Numa coisa não é confiável, sabe? E não necessariamente, eu tenho uma pergunta. Dúvida, pergunta. Que em português é isso, né? Uma dúvida. Pode ser uma coisa inocente, certo? Eu tenho uma dúvida, professora. Eu não entendi. Certo? A gente não vê maldade nenhuma nisso. Só que em inglês, não. Em inglês, a palavra doubt, ela tem uma conotação um pouquinho, né? Mais pesadinha. Então, por isso que quando você está no trabalho e você realmente tiver com uma dúvida genuína, uma pergunta, nada de maldade, nada que você está insinuando, uma desconfiança, um significado escondido, sabe assim? Nada assim. Se quer mesmo falar, poxa vida, não entendi, tô com dúvida. Então, você vai, melhor usar a palavra question. Ou você fala sure, de certeza. Então, você pode falar, I have a question. Eu tenho uma pergunta. I'm not so. Aí você pode falar, não tenho tanta certeza, eu não estou tão certa, né? Então, eu sou é opcional. Mas I'm not sure ou I'm not so sure about this part, sobre essa parte, sobre isso aqui, enfim. Tudo isso soa tranquilo e soa o nosso dúvida. Isso assim parece com a dúvida, a palavra dúvida em português. Porque se você falar I have a doubt, não é que tá errado gramaticalmente falando, tá? I have a doubt. Ou se você só falar I have doubt. Não é isso. É só do tipo que vai ficar, tá desconfiando, tá? Assim, se é isso que você quer falar, na verdade, se é esse o contexto, ok. Mas eu imagino que no trabalho a gente não queira, né? Passar essa imagem, essa sensação. Então, só lembra disso. Uma terceira palavra aqui que eu trago, né? A expressão que eu trago para vocês é quando você quer falar que você fez um erro, que você cometeu um erro, certo? Putz, eu cometi um erro. Eu errei, certo? Então, em inglês você vai falar I made a mistake. Made aqui é o passado de make, né? Então, eu cometi um erro. I made, sempre I made. E você não vai falar I did a mistake, porque did, o verbo, né, do, que também está no passado. Did é o passado de do. Did é no sentido de executar. Então, não é que você executa um mistake, né? De ter uma tarefa, uma coisa que você faz, tipo, do your homework. Você executa, você faz, né? A sua lição de casa. Aqui é mais de causar o efeito, causar uma mudança, causar algo, o make. E é isso, né, um efeito. Então, é por isso que você sempre usa make a mistake. Então, lembra que mistake, a palavra mistake, erro, sempre vem acompanhada, se for o verbo, se você quiser falar de fazer um erro, cometer um erro, de make. Nunca de do or did, nesse caso, né, que é no passado. A próxima aqui que eu trago, deixa eu ir pro próximo, é quando você quer falar a sua idade. Isso aqui é um clássico, isso aqui eu vejo muito, 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 muito. Que é você quer falar que você, por exemplo, tem 30 anos de idade, que seja. Então, em inglês, você não tem possui. Então, por isso que você não pode falar I have.
Aí é a sua idade. No caso, vamos supor, 30 years. Você não pode falar I have 30 years, porque em inglês você não é algo que você possa possuir, certo? E você é a sua idade. Então você tem que falar I am. Então, I am 30 years old. Então, essa é o que você é, né? Você é 30 anos velho, no caso aqui ao pé da letra. Então, lembra sempre disso. Você não pode possuir a sua idade em inglês. E aí, aqui também, esse é muito interessante. Esse aqui. Também é muito parecido com a questão do doubt. Quando você está falando inglês no contexto corporativo, uma questão de responder uma mensagem no Teams ou um e-mail, né, uma mensagem corporativa, não precisa ser corporativa, mas uma mensagem nesse sentido, de text, de mensagem no WhatsApp, enfim, que seja, você vai sempre falar reply ou response, depende do contexto. E você não vai falar answer. Answer é mais do tipo quando você tá tendo um discurso direto, uma pergunta direta aqui, entendeu? I asked him a question, eu fiz uma pergunta para ele, and he answered, e ele respondeu, então você tá falando da pergunta direta. Agora, se você quer falar que você mandou um e-mail e a pessoa ainda não te respondeu, veja que em português ainda o verbo é responder, né? Em inglês não, em inglês você vai falar I haven't received a reply yet. Ou I am still waiting for your response. Eu ainda tô esperando pela sua resposta. Ou, né, reply or response. Aí vai depender do que você quiser falar. Mas no final das contas seria sempre reply ou response quando você quer falar eu ainda não recebi uma resposta, eu ainda estou esperando por uma resposta, certo? Porque não é uma pergunta direta. Então tenta sempre lembrar disso. Uma coisa que aqui eu só quero chamar a atenção é que também normalmente quando você está falando que você ainda não recebeu uma resposta, você vai usar o haven't received, I haven't received, e não o didn't, porque lembra que o haven't é aquela coisa que aconteceu no passado e ainda tem repercussões, algo que reflete aqui no presente, certo? No caso, eu ainda não recebi a resposta dele, eu mandei uma mensagem para ele no passado, ele não me respondeu no passado e eu aqui ainda estou esperando pela resposta. E o didn't é algo morto, finito, que acabou no passado. Do tipo, eu nunca recebi uma resposta dele, ponto, acabou. E vamos adiante. Então, como aqui você está querendo deixar implícito do tipo, eu ainda estou esperando pela resposta dele, dela que seja, você vai sempre falar I haven't received. Sempre tem a ver com a mensagem que você quer passar, né? Em inglês tem muito disso. Então, esses são 5 erros, assim, super comuns que eu já vi acontecer. Olha, eu acho que eu já perdi quantas vezes isso aconteceu. Eu já perdi a noção de quantas vezes isso aconteceu. E presta atenção quando você for falar, pensa antes de falar, tenta praticar, tenta escrever, tenta ler essas frases em voz alta, que ajuda bastante, fica repetindo para você ao longo do dia até que elas vão começar a soar natural. Por exemplo, I am 30 years old. Fica repetindo isso que quando você for falar da próxima vez vai sair natural. I am, ao invés de sair I have. Isso funcionou muito para mim. Então, repetição aqui pode ajudar bastante, tá bom? Eu vou preparar um outro vídeo com outros erros um pouquinho talvez mais chatinhos, tipo doubt, tipo reply, certo? Mas fica para um próximo vídeo. Por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, só escrever nos comentários que eu respondo, tá bom? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o fim e até a próxima. Tchau, tchau.